Meus irmãos, nós vamos dar continuidade então à nossa série de exposições nos nossos mandamentos mutuais. E hoje nós vamos refletir no texto de Paulo, escrito aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. Efésios, capítulo 4. Na verdade, nós vamos ler um pouco mais, mas vamos nos concentrar nesta porção, neste versículo específico, porque é onde nós encontramos o nosso mandamento mutual. Paulo, a partir do versículo 25, ele diz algumas palavras importantes para nós. Eu vou pedir para que vocês me ajudem na leitura desse texto, de modo que eu vou ler o primeiro versículo e vocês o versículo seguinte, até nós chegarmos ao versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, deixando a mentira, fale cada uma a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponham fogos sobre a vossa ira, Nem deis lugar ao diabo. aquele que juntava mal demais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmitam graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes sede-vos para com os outros benignos, compassivos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Senhor, em nome de Jesus, que o seu Espírito ajude-nos agora, para que o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis ao Senhor, Redentor meu e rocha minha. Que o Senhor edifique o seu povo, que o Senhor nos santifique, que o Senhor nos ensine, nos corrija, nos repreenda, que o Senhor nos fortaleça, nos anime e, sobretudo, que o Senhor nos conforme com Cristo, dando-nos um coração que reconhece a sua palavra como a verdade suprema, regra e prática da nossa fé. Amém. E amém. Meus irmãos, eu acredito, na verdade tenho certeza, que vocês já notaram aquela assombrosa condição que o Senhor Jesus Cristo colocou como uma evidência daqueles que realmente foram perdoados por Deus, logo depois de nos ensinar a oração dominical. Ali nós temos quase que uma nota de rodapé celeste, que nos revela o real estado da alma daqueles que dizem crer em Deus. Mateus 6, depois de nos ensinar a orar, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, Jesus prossegue quase que como dizendo: agora prestem muita atenção. E então ele prossegue nos versículos 14 e 15 dizendo: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Meus irmãos, essas palavras deveriam nos fazer estremecer diante de Deus. Elas nos confrontam com a seguinte reflexão: será que a minha recusa e dificuldade em perdoar não é uma evidência de que eu mesmo não compreendi, ou talvez nunca tenha recebido o perdão de Deus? Crianças,
Às vezes, muitas vezes, os coleguinhas nos machucam, não é verdade? Mas ouçam, o perdão não é uma virtude para adultos, é para cada um de nós. Adultos, o perdão não é uma virtude para supercrentes. É o próprio ar que nós respiramos. O perdão é o coração do Evangelho. É o fundamento sobre o qual é edificada a nossa salvação. É a marca de um coração que foi verdadeiramente transformado pela graça, que compreendeu o quão profunda era a sua culpa e o quão perdoado foi, e que agora não suporta permanecer distante do Pai. É exatamente sobre essa verdade central que o apóstolo Paulo nos instrui em Efésios 4:32. Depois de nos chamar a abandonar a amargura, a cólera, a ira, as gritarias, a maledicência, ele nos apresenta um antídoto, um mandamento que ele é ao mesmo tempo o caminho da nossa nova vida em Cristo, mas também um reflexo do próprio Evangelho. Assim, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Assim, meus irmãos, o que eu espero poder fazer essa noite é mostrar que, porque na cruz Deus perdoou todas as nossas maldades, agora o Evangelho nos chama a perdoar o mal que nós recebemos dos outros. Porque na cruz Deus perdoou cada uma das nossas maldades. Agora o Evangelho nos chama a perdoar o mal que nós recebemos dos outros. Para nossa reflexão, o título deste sermão vai ser justamente o mandamento: perdoai-vos uns aos outros. E nós vamos meditar nisso em 3 pontos. Nós vamos ver que nós perdoamos uns aos outros por causa da nossa nova identidade em Cristo. Segundo, por causa da gravidade do nosso pecado. E terceiro, por causa do perdão que nós já recebemos na cruz. Mas vamos então refletir nesse nosso primeiro ponto, nesta ordem de perdoarmos uns aos outros por causa da nossa nova identidade em Cristo. Meus irmãos, quando nós meditamos nesse tão gracioso e desafiador mandamento, perdoai-vos uns aos outros, nós precisamos ter certeza que nós estamos abraçando de fato a palavra de Deus e o que ela nos ensina a respeito do perdão. E para isso, primeiro eu quero limpar o terreno daquelas falsas concepções a respeito do perdão que nós aprendemos da cultura, que nós aprendemos da falsa religião e não das Sagradas Escrituras. Deixe-me, por isso, começar dizendo o que o perdão bíblico não é. Em primeiro lugar, meus irmãos, o perdão bíblico não é esquecer, como se nós fôssemos acometidos por uma espécie de amnésia seletiva. Eu não quero mais lembrar daquilo, aí apaga da memória. Esse é um conceito muito comum, de que perdoar é esquecer. E muitos até mesmo usam a Bíblia para justificar tal ideia, dizendo que Deus esquece das nossas culpas, dos nossos pecados, lançando-os no mar do esquecimento. Mas, meus irmãos, o mais próximo disso que as Escrituras nos diz está em Miqueias 7,17, 7,19 na verdade, onde nós lemos: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Essa é uma linguagem simbólica que descreve não uma amnésia divina, mas o perdão irreversível de Deus. Nossos pecados, eles são apagados, e não a memória de Deus. Então, meus queridos, a memória, ela é para nós um dom dos céus. E nós precisamos saber que o pecado é culpa real e que fere de fato. Deus não esquece literalmente, senão ele não seria mais onisciente. Ele decide não lançar mais nas nossas faces, na nossa conta, a nossa culpa. É por isso que, ao nos ordenar perdoarmos uns aos outros, ele não espera que nós simplesmente deletemos o passado da memória como se ele nunca tivesse existido.
Ele quer que nós apliquemos a graça redentora sobre a lembrança, a fim de que, mesmo quando nós nos lembrarmos da ofensa, nós não sejamos mais controlados pela amargura, mas que isso nos sirva como um memorial da graça que nos perdoou e agora nos capacita a perdoar também. Em segundo lugar, perdoar, meus irmãos, não é minimizar a dor ou a gravidade do pecado sofrido. Dizer para o outro, não foi nada, quando o pecado foi algo sério, é ser desonesto com a nossa própria dor, é ser desonesto com a justiça de Deus. O perdão bíblico não finge que a ofensa não existiu. O perdão bíblico encara a ofensa, encara-a de frente, reconhece a sua malignidade e, mesmo assim, decide liberar o ofensor da sua dívida. Por fim, perdão não é condicionar o perdoar à mudança ou ao merecimento do outro. Perdão e reconciliação são coisas diferentes. Pode ser que o ofensor nunca se arrependa. E por isso nós nunca reataremos um relacionamento. Se nós esperarmos que o ofensor peça desculpas ou mereça ser perdoado, nós podemos esperar para sempre. O mandamento não é perdoai os que merecem, perdoai os que pedem perdão, mas perdoai-vos uns aos outros. E esse é um ato que depende não do outro, mas da fé no perdão que nós recebemos. Um ato de obediência a Deus, e não de performance que depende do outro. Dito isso, o que é o perdão bíblico? Meus irmãos, para nós entendermos a profundidade do que Paulo está nos ordenando aqui, nós precisamos olhar para a palavra grega harissome, que é usada pelo apóstolo. A raiz dessa palavra harissome é haris, que significa graça, favor imerecido. O verbo harissome, que Paulo usa aqui, perdoai-vos, ele está carregado então dessa ideia de conceder favor imerecido, de perdoar com base na graça e não no mérito do outro. Logo, meus irmãos, perdoar aqui não é apenas um ato da nossa vontade, não é esquecer uma ofensa, mas é agir com a mesma misericórdia que Deus agiu para conosco na cruz de Cristo. É estender ao outro um presente que ele não merece e que ele não poderia jamais conquistar. Perdoar aqui é ecoar o perdão que nós recebemos na cruz. Meus irmãos, o perdão que nós somos chamados a praticar aqui, portanto, ele é um ato que flui da graça de Deus e não da nossa disposição em perdoar. Eu não estou com vontade. Quem recebeu graça, derrama graça. Olha para a dívida do outro por meio da cruz do Calvário. E por causa da graça com que ele foi perdoado, ele também declara perdoada a ofensa e a dívida do outro. Mas é certo que alguns dizem, pastor, e dizem isso honestamente, eu tenho tanta dificuldade em perdoar. Meus irmãos, muitos têm. E é por isso que agora eu quero lhes mostrar o fundamento que nos capacita a perdoar uns aos outros. A nossa nova identidade em Cristo Jesus. Toda a carta de Efésios, ela nos ensina a gracificar uns aos outros. O mandamento de 4:32, ele não surge do nada. Ele está fundamentado no que Deus fez por nós, no que agora nós somos nele. Nós devemos perdoar primeiro, meus irmãos, segundo Paulo nos ensina em Efésios, porque nós já fomos reconciliados vertical e horizontalmente, com Deus e uns com os outros. Em Efésios 2, Paulo nos lembra que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo nos deu vida pela cruz.
E ali ele destruiu a inimizade. A inimizade com Deus, a inimizade uns com os outros. Jesus demoliu o muro da separação. Não só entre nós e Deus, mas também entre nós e o nosso próximo. Meus irmãos, se Jesus Cristo destruiu esse muro, que direito nós temos de reconstruí-los, ou reconstruí-lo com os tijolos da amargura, com a argamassa do ressentimento? Não perdoar é tentar reedificar o que Cristo já demoliu com seu sangue. Segundo, nós devemos perdoar porque nós temos uma nova identidade. Nós somos família de Deus. Efésios 2:19, Paulo nos diz que nós não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas como cidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Meus irmãos, nós somos família. E a nossa adoção, ela foi comprada com o sangue do Filho de Deus, o Santo Cordeiro de Deus. Agora, como, sendo nós, família de Deus, unidos pela mesma fé, podemos viver em conflito? A falta de perdão é uma negação dessa nossa nova identidade. Mas perdoar é agir segundo a identidade do nosso novo sobrenome. Família de Deus. Filhos de Deus. Por fim, nós devemos perdoar porque nós fomos chamados para uma vida digna da nossa vocação. O capítulo 4, ele começa com um chamado, um apelo pastoral. Paulo diz: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro de Cristo, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ao sermos salvos, nós recebemos uma vocação para sermos cidadãos dos céus. Irmãos, agora nós somos habitados pelo Espírito e não mais guiados pela carne. O perdão não é para nós ou para cristãos que são avançados na fé. É a marca de todo aquele que foi selado pelo Espírito Santo. Antes de nós sermos maridos, esposas, filhos, pais, líderes e membros, nós somos vocacionados para perdoar. Nós somos vocacionados para sermos cidadãos dos céus e devemos viver como tais. A nossa confissão de fé, capítulo 15, parágrafo 5, ao tratar da comunhão dos santos, ela nos ensina que todos os crentes estão unidos uns aos outros em amor. Têm comunhão nos dons e graças uns dos outros e estão obrigados a cumprir os deveres públicos e privados que promovem esse bem comum espiritual, tanto no homem interior quanto no homem exterior. Meus irmãos, por causa desta reconciliação vertical e horizontal, da nossa nova identidade como família divina, da nossa vocação celeste, entre esses deveres públicos e privados, está o perdão mútuo. Onde há verdadeira regeneração, também existe prática de perdão. Onde o perdão é negado, a comunhão e a unidade na igreja se desfaz. Lares se desfazem. Amizades acabam. Meus irmãos, crianças, por causa da fé na mensagem da cruz, porque nós somos regenerados, porque vocês, crianças, são herdeiros da promessa da palavra e do Espírito, reconciliados nesta família de Deus, portadores desta vocação santa. Não há mais espaço para nós vivermos de mimimi uns com os outros, de beijinho, de cara amarrada uns para com os outros. Meus irmãos, na cruz Deus perdoou a maldade de cada um de nós. Deus perdoou a sua maldade. Por isso, a ordem para nós, para mim, para você é:
perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Como bem explicou Joel Bick, perdão mútuo entre os crentes é o solo visível da unidade invisível que Cristo conquistou no seu sangue. E aqui eu quero deixar uma aplicação para cada um de nós. Saibam disso. A falta de perdão ao próximo impede a nossa comunhão com Deus. Foi o Senhor Jesus Cristo que nos disse isso. Se não perdoarmos aos homens, tampouco o nosso Pai nos perdoará. Meus irmãos, isso aqui não quer dizer de modo nenhum que nós conquistamos o perdão por perdoarmos os outros, por boas obras. Isso aqui também não quer dizer que aqueles que uma vez foram salvos, se não perdoarem os outros, perderão a salvação. Isso aqui simplesmente nos diz que o perdão que nos é dado é também um perdão que é vivido. Os nossos pecados, e a falta de perdão é um deles, faz separação entre nós e o nosso Deus. E separa-nos da comunhão diária com o Senhor. E aqui está algo que eu preciso dizer com muita clareza pastoral. O ressentimento crônico não é apenas um problema de relacionamento com o próximo, é um problema de relacionamento com Deus. Quem vive nutrindo mágoas, mesmo após anos dentro da igreja ouvindo o Evangelho, mostra que não teme estar separado da comunhão com o Pai. O Pai lhe diz: perdoe para que você permaneça em comunhão comigo. Mas o ressentido responde: eu não perdoo, mas eu quero continuar em comunhão com o Senhor. Isso não é apenas falta de amor pelo próximo. Isso é falta de amor por Deus. Porque o ressentido, ele prefere guardar o veneno da amargura e destruir a presença contínua de um Pai amoroso, a perdoar a dívida daqueles que se tornam devedores dele. Meus irmãos, não se engane. O ressentimento, ele não é outra coisa senão uma forma refinada de rebelião contra Deus. É declarar com os lábios que ama a cruz, mas levantar no coração um muro que Cristo já derrubou. Se com a boca nós dizemos que amamos a cruz, mas o coração recusa a perdoar os que nos ofendem, talvez o coração ainda não tenha sido esmagado por essa cruz que nós dizemos crer nela. Portanto, meus irmãos, em nome de Cristo, porque a graça já nos reconciliou, já te reconciliou com o Pai e com os irmãos, em nome de Cristo, abandone o orgulho ferido, rasgue o registro das ofensas e perdoe. Pela fé, solte a dívida que você guarda do outro. Não porque ele mereça ser perdoado, mas porque assim como a sua, a dívida dele foi paga na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Perdoar, meus irmãos, é amar a Deus acima de todas as mágoas. E em Cristo, você pode. E em Cristo, você deve. Nós devemos perdoar uns aos outros por causa da nossa nova identidade em Cristo. Segundo, nós devemos perdoar uns aos outros por causa da gravidade da nossa própria culpa. Se no primeiro ponto nós olhamos para a nossa nova identidade em Cristo como o fundamento para nós perdoarmos, neste segundo nós vamos olhar para a nossa antiga identidade, para a nossa natureza caída, como o contraste que torna o perdão de Deus tão espantoso e o nosso perdão ao próximo tão necessário. Meus irmãos, o mandamento de perdoar uns aos outros se torna radicalmente claro quando nós entendemos a profundidade da maldade que nos foi perdoada em Cristo, que nós praticamos.
E é por isso que pastores fiéis expõem continuamente os pecados das suas ovelhas, para que, se lembrando do perdão recebido, eles rendam louvores à graça e vivam com humildade e perdoem-se uns aos outros continuamente. A teologia do apóstolo Paulo, ela não permite que nós tenhamos uma visão superficial do nosso próprio pecado. Paulo, ele usa uma linguagem muito forte, na verdade uma linguagem quase que brutal, para tentar nos acordar do nosso torpor espiritual e nos forçar a encarar a realidade da nossa condição fora de Cristo Jesus. Em Efésios 2, Paulo, ele nos descreve não apenas como pessoas doentes, ou pessoas que cometeram alguns deslizes, mas ele nos descreve como defuntos espirituais. Pensem nisso. Um morto, ele está apodrecendo. E essa era a condição de cada um de nós e de qualquer um que está fora de Cristo Jesus. Nós éramos cadáveres espirituais, seguindo o curso deste mundo, obedecendo ao príncipe da potestade do ar, vivendo nas paixões da nossa carne. Todos nós, homens, mulheres, idosos, crianças, jovens, todos éramos, por natureza, filhos da ira de Deus. Não havia nada em nós, meus irmãos, que merecesse o favor de Deus. Nós éramos os seus inimigos. Em sua carta aos Romanos, Paulo, citando os Salmos, ele pinta um retrato universal e muito sombrio da humanidade. Ele diz: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis diante de Deus. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Você se acha, ou já se achou bom? Para que isso seja verdade, Deus tem que ser mentiroso. A Bíblia afirma que a nossa melhor obra é como aquele tecido usado para conter o sangue e o pus da carne leprosa apodrecida. Meus irmãos, essa não é a descrição dos piores criminosos deste mundo. É a descrição da sua e da minha alma antes da conversão, da nossa natureza caída sem o Espírito de Deus. E para não restar dúvidas, em sua carta a Tito, Paulo nos lembra que ele vai falar do nosso passado coletivo. Ele vai dizer: pois nós também, e ele se inclui. Outrora éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Essa é a fotografia da minha e da sua alma sem a graça de Deus. E para nós não escaparmos do peso disso, deixe-me ilustrar isso. Imagine um homem qualquer que vive uma noite de fúria e de embriaguez. Ele comete crimes terríveis. Ele destrói bens valiosos, ele agride, ele viola, ele mata inocentes. Na manhã seguinte, ele acorda com uma vaga lembrança daquilo que ele havia feito. Mas ele minimiza. Ele diz: foi só uma noite ruim, foi só um porre. Eu não estava em mim. Aquele não sou eu. Pessoas por aí fazem coisas muito piores. Então ele segue a sua vida tentando esquecer. Até que um dia, ele é confrontado com a imagem, a filmagem daquela noite. Ele vê o ódio nos seus próprios olhos. Ele vê a violência e a crueldade nas suas mãos. Ele não pode mais negar. Naquela noite, ele revelou para o mundo o monstro que habita dentro dele. Meus irmãos, a palavra de Deus é essa filmagem. Ela nos mostra sem nenhum filtro a monstruosidade do nosso pecado
E o clímax da nossa maldade não foi um ato isolado de desobediência numa noite ruim. Como nos explica Bavinck, o pecado, ele é uma força ativa, uma tendência na direção contrária a toda a vontade de Deus. É um desejo de se afastar do Senhor. Essa tendência, ela culminou no ato mais perverso que você e eu já cometemos. Quando você olha para aquela cruz, você deveria ver mais do que os soldados romanos, mais do que um sinédrio injusto, mais do que uma multidão enfurecida pedindo a condenação de Cristo. Você deve se enxergar ali. Foi a sua insensatez, foi a sua desobediência, foi o seu ódio e a sua rebelião que pregaram na cruz o Filho de Deus. Cada um de nós, meus irmãos, por causa tanto do pecado original, como também por causa da nossa escolha diária de rebelião, nós somos inescapavelmente culpados pela morte do inocente Filho de Deus. Nós fizemos guerra contra o príncipe da paz. Nós assassinamos o verbo da vida. E não há dívida maior, não há ofensa mais grave, não há traição mais vil do que a nossa. Pelos nossos pecados, nós matamos o inocente Filho de Deus. A nossa confissão de fé, mais uma vez, no capítulo 15, sobre o arrependimento, ela afirma que todo pecador deve arrepender-se, particularmente, de cada um dos seus pecados. Por quê? Porque cada pecado, não importa quão pequeno ele possa nos parecer, é uma afronta direta à majestade de Deus. É um ato de rebelião que exige a morte do pecador. É um fato que pregou Cristo na cruz do Calvário. Então, quando alguém peca contra nós, quando somos feridos, traídos, ofendidos, quando a amargura começar a brotar em nossos corações, nós somos chamados a fazer uma pausa, a olharmos para a cruz e lembrar da nossa própria dívida. A ofensa que nós sofremos, por mais dolorosa que ela seja, é uma moedinha de 5 centavos, quando comparada à montanha de ouro que nós devíamos a Deus. E meus irmãos, essa montanha de dívida, Ele a cancelou completamente na cruz do Calvário. Como então, meus irmãos, podemos nós, que recebemos o perdão por um crime de dimensões tão grandes, nós que assassinamos o Filho de Deus, nos recusar a perdoar a ofensa comparativamente pequena dos nossos irmãos? Essa seria a maior de todas as hipocrisias. Dizer, eu sou perdoado, mas não sou capaz de perdoar. É por isso que eu repito o que eu já disse no princípio. Porque Deus perdoou toda a nossa maldade na cruz. Agora o Evangelho nos chama a perdoarmos todo o mal que nós recebemos dos outros. Fazer isso não é apenas um dever religioso. Essa é a única resposta legítima de fé que um pecador que sabe a profundidade do seu pecado e o abismo do qual ele foi resgatado pode oferecer à ofensa dos outros. Diante desse quadro terrível da nossa própria culpa, meus irmãos, a aplicação para nós é essa. Por causa da maravilhosa graça que te perdoou, adore o Senhor. Renda louvores a Ele. Meus irmãos, diante da monstruosidade do nosso pecado, o escândalo, o surpreendente, não é que Deus condene alguns. O verdadeiro escândalo é o fato de que Deus ofereça perdão. Nós que matamos o autor da vida, nós fomos reconciliados com Ele, por Ele mesmo. Ele nos amou quando nós o odiávamos. Ele nos buscou quando nós o rejeitávamos.
Ele reviveu por nós quando nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, meus irmãos, que a resposta ou que outra resposta nós podemos oferecer ao Senhor, se não cair de joelhos em adoração e exclamar com olhos em lágrimas: maravilhosa graça que perdoou um pecador como eu. Meus irmãos, se hoje o Espírito faz com que vocês compreendam o horror do seu próprio pecado, então louve a Deus. Louve como quem foi salvo da eterna ira do Senhor. Louve como quem teve uma dívida impagável perdoada. Louve como quem viu o Cordeiro Imaculado morrer no lugar de um monstro. Você e eu. E se a cruz de Cristo quebra o seu coração, que essa mesma cruz também te cure. Que a lembrança da sua grande culpa e do maior perdão que o universo já viu, faça brotar no seu coração algo como um hino de gratidão. E um perdão profundo e uma adoração imensa ao Deus que te feriu com graça e com graça também te curou. Nós devemos perdoar uns aos outros por causa da nossa nova identidade em Cristo. Nós devemos perdoar uns aos outros por causa da gravidade do nosso pecado. Mas nós também devemos perdoar uns aos outros por causa do imenso perdão que procede da cruz de Cristo. Nós já limpamos o terreno e entendemos o que o perdão não é e o que ele é. Nós já olhamos para o abismo escuro e profundo da nossa própria pecaminosidade para entender a enormidade da nossa dívida que foi perdoada diante de Deus. Agora, nós chegamos ao cume da montanha. Nós chegamos ao ponto mais glorioso de toda a história da nossa fé. Nós chegamos ao coração do Evangelho. Nós chegamos à força motriz deste mandamento mutual: perdoai-vos uns aos outros. Toda a nossa capacidade, meus irmãos, a motivação e todo o nosso poder para perdoar ao próximo estão contidas nestas poucas palavras. Perdoai como também Deus em Cristo vos perdoou. Nós não perdoamos porque nós somos pessoas boas e nem porque essa é uma boa regra social. Nós perdoamos porque nós fomos perdoados primeiro, de uma maneira que transcende toda a nossa compreensão. E para nós sentirmos o peso e a glória disso, nós precisamos entender a natureza do perdão que nós recebemos do Senhor. Primeiro, meus irmãos, o perdão de Deus é um perdão custoso e sacrificial. Paulo vai nos dizer em Efésios 1:7 que em Cristo temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. O perdão divino não foi simplesmente um decreto dos céus, como um rei que acena ou inclina a cabeça e anula a dívida de alguém. Não! A justiça de Deus, que é tão infinita quanto o seu amor, exigia que a dívida fosse paga pela morte. O preço era a nossa morte. O perdão que nós recebemos gratuitamente custou a vida do Filho de Deus. Meus irmãos, ouçam isso. Se nós não tivermos uma clara compreensão da ira de Deus que era contra nós por causa dos nossos pecados, a cruz se torna algo completamente sem graça. O perdão de Deus, ele não ignorou o nosso pecado como alguns pensam. Deus puniu o nosso pecado. Mas ao invés de nos punir, ele o fez na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. É por isso que em Colossenses 2, Paulo nos dá uma vívida imagem disso, quando ele diz que Deus pegou o escrito de dívida que era contra nós, com todas as acusações da lei contra nós,
e o removeu completamente, tendo-o cravado na cruz. Os nossos pecados, as nossas rebeliões, toda a nossa maldade e culpa, Deus os pregou juntamente com seu Filho naquele maldito madeiro e puniu tudo em Jesus Cristo. Ele bebeu sozinho até a última gota do cálice da ira de Deus, para que nós pudéssemos beber do cálice do seu amor para sempre. O perdão que nós recebemos foi comprado com o sangue do Cordeiro de Deus. Segundo, meus irmãos, o perdão de Deus é um perdão gracioso e incondicional. Ele não olhou para nós e esperou que nós melhorássemos, para que então ele decidisse nos perdoar. A Escritura é muito clara quanto a isso. Romanos 5,8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, ou sendo nós ainda pecadores. Jesus não morreu por amigos, ele morreu por inimigos. Ele não perdoou porque viu em nós qualquer potencial ou mérito. Ele nos perdoou segundo a riqueza da sua graça. Lembram? Haris, graça. A raiz da palavra harissome, perdão. O perdão de Deus é a manifestação máxima do seu favor imerecido por nós. Percebam, foi Ele que tomou a iniciativa de perdoar. Ele não esperou que nós o buscássemos. Ele nos amou quando nós o odiávamos. Ele nos buscou quando nós estávamos desgarrados e não queríamos ser encontrados. Isso é perdão. Por fim, o perdão de Deus, ele é completo. Ele é definitivo, meus irmãos. Quando Deus perdoa em Cristo, Ele não deixa nada para trás. É por isso que Paulo nos diz, em Colossenses 2,13, que Deus perdoou todos os nossos delitos. Percebam, Ele não escolheu alguns, os mais fáceis de serem perdoados. Ele não perdoou a maioria, Ele perdoou todos os nossos pecados. O passado, o presente e o futuro. A dívida foi integralmente paga. Nós não devemos mais nada. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O martelo da justiça divina caiu sobre o Cordeiro, e por isso ela jamais cairá sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Nosso catecismo maior, ele nos ensina sobre isso na pergunta 70. Ali ele define justificação como um ato da livre graça de Deus, no qual ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos aos seus olhos. Perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos. É uma transação judicial. A obra está completamente consumada. Uma vez perdoados os nossos pecados, Deus nunca vai olhar para nós e dizer: mas eu me lembro que você fez isso. Ah, lembra aquele dia? Acabou. Nunca mais. Nenhuma condenação. Nenhuma acusação. Somente graça. Perdão perfeito. Integral. Sem deixar nada para trás. Agora, meus irmãos, coloquem tudo isso junto. O Deus Santo, contra quem nós cometemos o crime supremo de matar ao Filho, Ele nos oferece um perdão que custou o sangue desse mesmo Filho. Um perdão que Ele nos deu quando nós éramos seus inimigos. Um perdão tão completo que apaga cada uma das nossas transgressões para sempre. Como essa realidade pode não transformar a nossa relação uns com os outros? Por isso, meus irmãos, permita que a graça recebida no perdão de Cristo transforme cada um de nós em perdoadores dos pecados cometidos contra nós. Meus irmãos, como é que, depois de havermos recebido um perdão
de tal magnitude. Nós podemos nos atrever a guardar em nosso coração uma dívida tão insignificante que outros podem cometer contra nós. Como é que nós podemos, com o recibo do nosso perdão em mãos, com um recibo manchado pelo sangue do Filho de Deus, nós virarmos para o nosso irmão e dizer: você me deve, eu não perdoo a sua dívida? Crentes, crianças, jovens, por causa da graça, perdoar não é mais para nós um fardo, pelo contrário, é uma resposta alegre de fé e de adoração. É a oportunidade de cada um de nós mostrarmos ao mundo um pequeno reflexo do imenso perdão que nós recebemos de Deus. É viver o Evangelho na prática, é viver gratificando uns aos outros, assim como Deus, por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, gratificou a cada um de nós primeiro. Que essa graça recebida transforme você, a mim e a cada um dos filhos de Deus sobre a face da terra em perdoadores dos pecados e do mal que os outros fazem contra nós. Meus irmãos, eu comecei este sermão com as palavras de Cristo. E agora, no final, eu quero mencioná-los novamente. Ouçam com santo temor. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Como eu já disse, Jesus não está dizendo que nós somos salvos por boas obras, mas Ele está deixando claro que quem não perdoa não pode ter comunhão com o Pai. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Jesus está afirmando que o perdão de Deus transforma o coração de um pecador e o torna um verdadeiro perdoador. E esse ponto é crucial. Se você tem se recusado a perdoar, você tem que refletir: eu fui perdoado? Eu sei o quanto eu fui perdoado? Você pode vir aqui, cantar, servir na igreja, conhecer a sã doutrina muito melhor do que eu, dar vultuosas ofertas, mas se o seu coração permanece fechado ao perdão, ele também permanece fechado para a comunhão de Deus. Meus irmãos, entendam isso. Não é a ofensa que o outro cometeu contra você que mede o estado da sua alma. É a sua resposta à ofensa que diz quem você verdadeiramente é em Cristo. Se você responde e tem respondido à ofensa com dureza, com amargura, com ressentimento, com indiferença, se afastando silenciosamente, como tantos fazem, talvez você precise mais do que resolver um conflito relacional. Talvez você ainda precise nascer de novo. Meus irmãos, minhas irmãs, crianças, ouçam. Olhem, façamos nós esse exercício de olhar honestamente para dentro dos nossos corações e responda. Quando você se magoa com alguém, crianças, adultos, você perdoa? Ou você aceita ficar magoado? Você libera a dívida do outro porque ela já foi paga na cruz do Calvário? Ou você se esconde atrás da sua dívida para que o outro se sinta em dívida com você? Lembre-se, quem vê o próprio pecado e a dívida diante de Deus como algo impagável, mas que foi pago no Calvário, aprende a perdoar a ofensa dos outros porque as reconhece como coisas insignificantes. Meus irmãos, há mágoa no coração de cada um de vocês? Meus irmãos, se Cristo vos perdoou, perdoai-vos uns aos outros. Mas se você ainda não consegue perdoar, será que você
compreendeu o perdão de Cristo? Se não, cobra a cruz. Clame por perdão. Suplique por misericórdia. E peça a Deus por um novo coração, que sabe o quanto foi perdoado. E por isso é capaz de perdoar uns aos outros. Que o Senhor nos transforme. Que o Evangelho nos fira, mas que também nos cure. E que o mundo veja, pela nossa reconciliação com Deus e uns com os outros, que nós somos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Por isso, porque Deus nos perdoou cada uma e todas as nossas maldades na cruz do Calvário. Hoje, o Evangelho nos chama a perdoar o mal que os outros praticam a nós. Que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos, nós vamos orar dando graças a Deus pela palavra dele, e depois nós vamos passar um momento importante do nosso culto, um momento em que nós vamos receber alguns irmãos preciosos na plena comunhão em nossa igreja. Serão recebidos por profissão de fé e batismo, toda uma família essa noite. Mas primeiro vamos orar ao Senhor. Curvemos as nossas cabeças e supliquemos ao Senhor que ouça a nossa oração. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, nós te bendizemos e nós te adoramos, porque o Senhor tem sido bondoso e gracioso para conosco. Nós te bendizemos e te adoramos, porque o Senhor perdoou imensamente as nossas muitas culpas. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a lembrar, por isso, que nós só somos capazes de perdoar, porque o Senhor mesmo nos perdoou primeiro. O Senhor perdoou toda a perversidade dos nossos pecados. O Senhor perdoou todos os crimes que nós cometemos, dos quais seguramente o maior deles foi crucificar o seu Filho na cruz do Calvário. Senhor, ajuda-nos a refletir na imensa graça e perdão que nós recebemos em Cristo Jesus. Ajuda-nos a refletir na sua bondade para conosco, nas suas misericórdias que se renovam, na sua bondade que não cessa. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar o quanto o Senhor tem sido gracioso conosco. E por isso, que o seu Espírito nos ajude a perdoarmos uns aos outros, assim como o Senhor primeiro nos perdoou na cruz do Calvário. Que o Senhor faça da Igreja Presbiteriana em Congonhas, conhecida por um lugar onde a sua unidade e a graça prevalecem uns sobre os outros, a despeito dos nossos pecados e das ofensas que nós cometemos uns contra os outros, porque o Senhor é imensamente bondoso para conosco. Amém e amém.